Boa tarde, senhoras e senhores. Muito bem-vindos a mais um Fala Baré. Fala Baré, que é o podcast da Baré Marketing Tecnologia, que a gente fala de empreendedorismo, negócios, tecnologia e também de gestão de pessoas. Hoje temos uma convidada muito especial, graduadíssima, eu estava tentando ver aqui o currículo dela. É a Luzia Gazeta. Vai durar o podcast inteiro. A Luzia, que ela é fundadora do Grupo Ouro, que é uma consultoria de recursos humanos, facilities e segurança. Ela é bacharel em psicologia, profissional e self-coaching pela IBC. A IBC é o Instituto Brasileiro de Coaching. Também é consultora em análise comportamental e avaliação 360 pela Universidade Católica. Também é certificada no programa de desenvolvimento de dirigentes pela Fundação Dom Cabral. O Grupo Ouro está fazendo um trabalho fantástico também com a Dom Cabral, com a Fundação Dom Cabral, que ela vai contar pra gente mais tarde. E a Luzia, ela é uma das únicas mulheres que tem uma empresa de segurança, tá? Que fique marcado aí. Luzia, muito bem-vinda ao Fala Baré. Fala, Baré. Bom, uma delícia estar aqui e vim aqui bater papo com vocês, contar um pouquinho do Grupo Ouro e fazer uma troca de energia boa aqui, de experiências, né, profissionais. Sim. Legal, Lu. Fala pra gente suas redes sociais do Grupo Ouro. A gente sabe que é @Grupo Ouro. É Ouro com RH, né? Top eu não contei por que é isso, Ouro. Tem a ver com uma concorrente, você acredita? Eu não conheço ela ainda. Já falei que eu preciso tomar um café com ela. A Ingeseg tem uma menina supervisora. Supervisora não, acho que ela era responsável por limpeza, chamada Prata. Uhum. E assim, a mulher é foda, ela é boa mesmo, sabe? E eu falei, gente... E aí a gente conversando na Conecta, entendi. E aí eu falei, meu Deus, falei, quem que é que mais perturba a gente? Puta, era a Ingeseg na época, né? Porque eles foram vendidos agora para... tem um outro grupo. Ah, é? Foram... Sim, já tem algum tempo. E que aí, legal. Falei, meu Deus, eu não conheço a Prata. Eu falei, bom, mas se ela é prata, a gente tem que ser mais. A gente vai ser ouro. E aí veio a história do ouro, é verdade, isso é verídico. Que legal que e o RH fala assim, né? E aí eu preciso tomar um café com ela para contar que ela foi a minha inspiração pro nome Bom, Ouro. Prata da IGSEG, queremos você aqui para chamar a Luzia. Isso, vamos trocar uma ideia com ela. O Instagram da Luzia é Luzia Gazeta com 2 T's e S. Com S, é isso mesmo. Isso. É. Maravilha, Lu. Estamos aqui também com o rei das vendas, o Mago. Luiz Guilherme, bem-vindo, Luiz. Quero aprender com ele, hein? Salve, galera. Uma honra, hein, Luzia? E eu queria saber, você tá com a Glock aí? Que é uma mulher, né? Empresa de segurança. Um fuzil. Ela não tá, fuzil. Ela tá controlando o sono dela, que eu vi ali que ela tá com a pulseira. Essa pulseira do que, Luzia? Então, você sabe que o maridão... Sniper no terceiro turno. Lifelong Learning, né? E uma das coisas que eu estudo é física quântica, equilíbrio e tal. E aí, um colaborador meu comentou sobre essa pulseira. Ela tem um imã aqui, olha. Então, ela me faz ficar... primeiro que ela aumenta a força mesmo, é impressionante, olha. Depois eu mostro para vocês, que é muito interessante mesmo. E melhora o sono e tal. Então, eu pensei que medir o sono, tem umas que medem o sono, né? Não, essa melhora o seu organismo, o equilíbrio. Legal. É real mesmo, real, ajuda mesmo. Ajuda mesmo, é bem legal. E Luizão, desculpa, a gente te cortou. Fala suas redes sociais. Luiz Melo Guilherme. Maravilha, Luiz. Mais uma, Brunão. Luiz Melo Guilherme, tem certeza? Bruno. Não ia saber falar. Solta a voz, Brunão, fala aí. Bom, a gente precisa complementar dizendo sobre como a gente conheceu a Luzia através do programa Mentor lá, né? Sim. Nós somos um dos conselheiros e a Luzia, eu sempre falo, nós somos os conselheiros mirins e a Luzia, conselheira sênior experiente. Hoje nós estamos aqui de mamando a caducando. Não. Ele é o bebê, é o jovem e eu sou a mais experiente. Explicando pra galera. Pedro, antes que você pergunte, a minha rede, eu tive que colar, porque eu acho que eu tinha esquecido, é @bf.brunofaria. Mas eu acho que se você entrar no @Baré Marketing, vai ter mais informações. Vai ter um belo compilado interessante. Eu tô lá também, o Luiz. Legal. E agora a Luzia vai estar também.
Oba. É importante ressaltar que o Bruno e a Luzia são conselheiros do Mentor. O Mentor é o primeiro reality show de empreendedorismo da região metropolitana do Vale do Paraíba, no Tati SBT, que é a TV local da região da região metropolitana do Vale do Paraíba, do SBT aqui. E às 10h40... 45. Eu falo 10h40, o pessoal já pega no café. Eu tenho essa mania que é bom, faz sentido. O cara já vê sua propaganda, já vê o Grupo Ouro, já vê a Baré, entendeu? Se deixar pra 10h45, ele vai ligar 10h50, aí já foi. Aí já foi, Exatamente. A marca de todo mundo. E todo domingo, pessoal, então assistam lá. O Bruno está na cadeira de marketing, vendas e tecnologia. E a Luzia está na de gestão de pessoas. É isso. Maravilha. Luzia, conta pra gente um pouco como começou o Grupo Ouro. Acho que tem mais de 30 anos que você tem o grupo. Conta um pouco como começou isso. Acho que começou como RH depois que você foi para Facilities e Segurança. É isso, sim. Explica um pouco o que o Grupo Ouro faz pra gente. Então, o Grupo Ouro nasceu em 91. Na verdade, a minha história profissional, né? Eu sou do Paraná, vim para cá com 11 anos, comecei a trabalhar muito cedo, 14 anos. E aí trabalhei na Droga 15, depois numa igreja dando aula de religião. Uhum. Aí fui para o Banco Real, e lá eu tive uma experiência, né, um convite, né? O que você acha de trabalhar na Embraer? E fui lá para 2 entrevistas, fiquei lá 9 anos, e aí acabei me formando, fui para a minha área, e tive uma experiência também de 2 anos na Johnson. E lá, com a minha chefe, mais uma amiga, assim, nós contratávamos muitas pessoas para fazer temporário. Na Johnson. Na Johnson. Reetiquetar medicamento, quando mudava muito os preços. Uhum. E aí surgiu a ideia de montarmos a empresa para atender especialmente a Johnson, tá? Então, ela ficou na empresa e eu saí, montei o Grupo Ouro, começou com o Conecta, né? Eu e uma amiga. Essa amiga teve um problema, uma gestação gemelar, meio enroscada, e o meu namorado, na época, comprou a parte dela, então foi meu sócio antes de ser meu marido. A gente começou a fazer... 2 contratos. 2 contratos, é verdade. E aí, em 93, eu me casei, então a empresa estava andando, ele ainda não trabalhava comigo, né? Eu montei a empresa, falo que é a minha filha mais velha. E as coisas foram caminhando, ele saiu da Embraer, ele já tinha uma serralheria também, uma padaria, enfim. Aí eu tive o primeiro filho, Pedro, e a empresa rodando, né? Falo que eu furei muita sola de sapato, hoje as coisas são muito digitalizadas, na época era bater de porta em porta, oferecer o trabalho, eu ia buscar principalmente as amigas minhas que eram de faculdade, que eram psicólogas, dentro das empresas, portanto os RHs, e lá eu vendia então o temporário e também a contratação efetiva, e a empresa foi crescendo, mas eu já tinha esse olhar de gostar, de querer tudo informatizado, querer o TI muito funcionando, né? E aí eu sei que a gente então comprou as 2 partes e nós fomos tocando a empresa. Que nessa época ainda era Conecta. Consultoria de recrutamento. Sim. Depois de 5 anos, os clientes começaram a me pedir, faz limpeza? Rapaz, de verdade, eu não fazia. Uhum. Mas eu falei, faço. E aí... Como não? Falei, vou, né, busco alguém que conheça no mercado e trago junto, vamos embora. E aí nós começamos a fazer a limpeza profissional dentro de fábricas. É uma terceirização de serviços de limpeza para empresas. Exatamente. Perfeito. A gente limpa toda a área comum, né, da fábrica. E depois veio também a portaria presencial, áreas verdes, que são jardins e tal. E há 12 anos atrás eu comecei também com portaria virtual. Inicialmente muito tímido, porque você tem que bancar ali uma portaria de 24 horas de homens trabalhando, né? Para que aí nós chegamos num condomínio ali no São Dimas e falamos com o síndico, né? Que nós gostaríamos de fazer um experimento. Com a digital. Com a digital. Assim, conta e risco.
A gente instala tudo e vamos ver. Aí ali foi o nosso laboratório. Onde você apanha, sabe quando a criança chora e a mãe não vê? Foi isso, mas deu certo. Foi muito legal, a gente aprendeu muito lá. Ele é nosso cliente até hoje. Bacana. Hoje, com todos os recursos, né, devidos, que mudou muito a tecnologia, o preço, inclusive, das câmeras, e que hoje é sensacional. Né? E dessas 3 unidades de negócio que você tem lá no Grupo Ouro, o que mais dá dinheiro para você aí? Olha, eu estou fazendo isso mudar, tá? Ainda é temporário e efetivo. E são vagas estratégicas, mas eu estou trabalhando fortemente para o Facility ser meu, digamos que meu carro-chefe. Exatamente, porque ele me traz uma estabilidade em rentabilidade. Eu fecho contratos por 2 anos, 3 anos ou anual. E o temporário, o colaborador entra e ele fica na sazonalidade. Então, ele entra e pode ficar até 6 meses, depois eu posso renovar. Mais curto, né? Eu renovo por mais 30 dias. Então, é uma coisa muito rápida, né? E diferente do Facility, que me dá esse contrato mais longo, né? De 1 ano, 2, 3, 4. Te dá uma renda mais recorrente. Quando entra no cliente, é mais fácil de ficar, né, Luzia? Porque daí... Você já vai criando ali, Sim. Por exemplo, um relacionamento com o síndico, nas reuniões ali de condomínios, normalmente... Às vezes muda, né, o síndico. Nessa época, agora é um período que eles... Esse período agora é interessante. Tem muita troca, a gente tem muitas propostas virando, né? Eu estou com um time bem forte de comerciais e também eu tenho feito um trabalho de relacionamento muito importante. Eu fiz um curso de síndica, você viu que eu gosto de estudar. Então, eu fui para a sala de aula, fiz aula de um curso de síndico com eles de 1 ano. Legal para entender a dor, né? Entender a dor, eu queria entender. Qual que é a dor maior? Do síndico? Fora os vizinhos. E é terrível. Eu vou falar para você, olha... Então, inteligência emocional grande, você síndico. Muito, eu vou te contar. Já fui síndico, é dureza. Não é dureza. Eu falo que, olha, quando você você trabalha em marketing, você é secretária, você é RH, é uma coisa, mas ser síndico são todos os problemas em uma só. Você tem problema da água, da luz, da garagem, do cachorro, do cocô do Quando cachorro, você vai comprar do gato. alguma coisa, todo mundo quer ver 10 cotações para ver se não tá usando. Eu vou te falar que eu já tive essa, não sei se boa ou má experiência, né, de ser síndico. Com certeza aprendeu, né? Não, foi um aprendizado, né? Então boa, vai. Tudo que você aprende é bom, né? Mas uma coisa que eu fiquei impressionado é que eu jamais imaginava que a pessoa iria me ligar para reclamar da altura que o outro vizinho está transando. Tinha que resolver esse problema. Então, mas tem noção? O cara ligava pra mim. Pô, deu um corte, Rodrigo. Mas tem vários que me contam isso, tá? Mas eu acho que não é... Você não tem noção. Tem uma questão de incomodar. É quem tá incomodando... Não é perturbar, né? Eu acho que tá incomodando ele. Né? Por 2 motivos. Talvez porque ele não pratique, talvez porque seja alto. Com inveja. Exatamente. Mas eu juro, aconteceu isso 2 vezes. A pessoa ligava às 11 horas e, cara, pelo amor de Deus, tá um barulho aqui. Eu falava pro cara, mas você quer que eu faça o quê? O quê? Eu vou ligar lá e como assim? Então, olha, é esse tipo de coisa que tem que resolver, né? Ó, a fritura. Gente, são coisas que assim a gente... O que fritura? Porque entra o cheiro na casa do vizinho da frente. Eu lembro do meu vizinho que encheu o saco. E foi um pouquinho o cheiro lá, incomodou o vizinho, ele liga. Ele liga, não é verdade? Liga pra tudo. E aí, criança, seu filho apanha no condomínio, daí, putz, já... sua. E o síndico profissional, Luzia? Tem outros problemas aí, né? Eu acho que tem outros. Mas, assim, o morador, ele ainda tem aquele, assim, que o vizinho fica de mal dele, não fala com ele, vira a cara para ele, no elevador não conversa, arruma inimigos. Os 2 arrumam, tá? Mas o profissional, ele vive disso. Então, ele tem mais jogo de cintura. Cara, no começo é difícil. No meu prédio teve lá o síndico profissional. No começo, todo mundo odiava. Porque pro cara ser profissional, ele não dá boi. Então ele fala assim, cara, você não pode botar o carro aqui na garagem. Não tem, meu amigo. Colocou uma roda, multa.
Isso. Não pode pôr prancha de surf aqui. Colocou um dia multa. Sim, então, sim. assim, não tem... Não é nada flexível. Deixa eu fazer uma pergunta só aqui na esfera da venda. Vai. Como que é o turn hoje no seu segmento, nessa parte, por exemplo, principalmente de condomínio? Porque na minha época, quando eu era síndico, eu lembro que quase 70% do custo, né, ali do condomínio é a mão de obra, né? E aí agora a gente vem nessa digitalização / colocando mais tecnologia nos condomínios e diminuindo essa mão de obra, esse HH, né? Sim. Porque o que fica caro é a hora homem. É, isso mesmo. Como que tá isso hoje, Luzia? Você entende que esse turn tá muito alto porque as empresas os condomínios, eles estão migrando para a tecnologia a título de baratear mesmo o condomínio? Ou você entende que ele ainda tá muito alto? Porque na época que eu era síndico, cara, eu na minha gestão, em um ano, eu troquei 2 vezes. Porque não fechava a conta. Eu tinha muita reclamação, por exemplo, do condomínio, de eu chegar numa assembleia e falar, vai aumentar R$28. Aí, nossa, dor de cabeça. Mas é uma coisa, sabe, Luiz, que eu comento muito, né? O síndico, eu não sei se ele tem noção da responsabilidade dele, né? Quando ele aceita ser síndico, e aí todo mundo opina, contrata a empresa tal, está muito alta, muito baixo o valor. O que acontece? Quando ele contrata, se der um problema ali, é o CPF dele. Sim. Que vai... ele responde exatamente. Se der um problema com a empresa desaparecer, ele vai pagar com o CPF dele. Então, assim, é um problema. E eu acho que o síndico tem que ser muito tranquila. Tem que se contratar alguém, uma empresa que esteja funcionando, que tenha saúde financeira, que tenha condições de bancar. Nós tivemos vários casos aqui. A empresa some da noite para o dia, desaparece, e a bomba fica para o condomínio. Eu assumi alguns recentemente, que assim, a empresa estava 2 meses sem pagar o colaborador, e aí o síndico me disse, olha, Luzia, por favor, assuma hoje, se você puder, porque faz 2 meses que eles estão sem receber, aí não paga água, não paga luz. Nossa. Então, assim, e aí você fala, eu troco muito. Eu acho que não deve trocar, não. Tem que contratar uma empresa séria, e os moradores têm que entender o que a gente quer. Segurança e economia não andam junto. E nem facilidades. Eu acho que assim, você quer segurança... Não vai pagar pouco, né? Porque a gente... Mais câmera, é verdade. Sabe quando tem assim, tem aquelas empresas que ela está no Simples, ela não está adequada, ela não está no sindicato correto. E aí assim, nossa, deu 2 mil de diferença. Vai dar mesmo. Porque... a Ouro faz todos os recolhimentos devidos. Eu trabalho no sindicato correto. Tem um monte que não faz, né? Não faz. Vocês devem ter também aqui concorrente que acaba fazendo ali mais barato porque ele não funciona direito, ele não tem um espaço adequado de trabalho, nem de recebimentos de estrutura para a equipe mesmo. Né? Exatamente. O básico. Trabalha com freelancer, não tem equipe própria. Exatamente. Então, assim, aí tem uma rotatividade alta, a qualidade cai. Então, assim, a gente investe em treinamento, em pronta resposta para o síndico. Na pandemia, a gente sofreu muito também, né? Porque os nossos colaboradores também tiveram Covid. Né? E aí, teve dias que eu tive 20 faltas. Nossa. E em contrato, a gente disse que eu tenho 2, 3 horas para cobrir essa pessoa, se ela faltasse. E aí a gente correu, mas deu tudo certo. A gente não... também juridicamente numa esfera de pandemia... Mas a gente, nós honramos com tudo, deu tudo certo, a gente trabalhou muito, mas eu preciso ter essa pronta resposta. Sim. Tenho que ter minha equipe treinada. Não é digamos que não é uma mão de obra fácil, a gente tem que realmente garimpar, né? Mas é uma área que eu amo. Assim, eu amo o que eu faço, eu falo que eu levanto todos os dias com muita vontade, disponibilidade para fazer o que eu faço hoje. Eu falo que é a minha filha mais velha, né? Então é uma delícia. E a ideia é expandir realmente essa parte de facility de segurança. Sim. É isso que o Grupo Ouro está mais focado agora. Hoje nós estamos com 60 condomínios virtuais. Antes da pandemia, nós estávamos com 12. E nós nos preparamos para 250. Então, assim, eu estou com estrutura para isso. Nós investimos em tecnologia mesmo. De lá da nossa base, eu consigo chamar elevador, acionar a bomba de água, liberar carrinho de compra, enfim. Chega o Mercado Livre lá, como é que faz? Então, o auxiliar de serviços gerais vai receber... Tem o Bira.
Ele vai, na verdade, ele cadastra, manda para você um QR Code. Pedro, sua encomenda chegou. E também manda para o meu sistema. Então, a hora que você chegar, você pode falar, Luzia, eu chego 2 horas da manhã, posso ir lá? Com certeza. A hora que você quiser, porque nós funcionamos 24 horas. Isso é um diferencial Ano Novo, Carnaval, isso é muito maravilhoso. Aí você chega lá, você vai se identificar também facial. Se você não tiver encomenda, você nem entra. Perfeito. Agora, ele olha lá, não, realmente, Pedro tem uma encomenda aqui. Você entra, mas você está Big Brother. A gente está olhando você pegar a sua encomenda e... O seu prédio era, né? Não, isso é um diferencial do Grupo Ouro, porque o meu era horário comercial. Então eu tinha que sair daqui, o antigo. Eu tinha que sair daqui no horário do almoço para pegar a correspondência. Não precisa. Porque passava das 5, o assistente geral lá, ele era só trabalhava naquele horário. Mas se chegasse alguém meia-noite na sua casa, aí entra? Não entra. O cara eu tinha que botar nas minhas correspondências, entregar horário comercial. Horrível. E sábado até meio-dia, muito ruim. Então. Ele tem processo total. Economiza, enxuga bastante custo, né? Porque 2, 3 shifts. Você pagar R$1.000 a mais para ter 24 horas, mas eu prefiro. Economia burra, né? Sim. Hoje no meu prédio está o grupo Conoleste. Eles são bons. Conileste, eles são bons, sim. Mas hoje eu percebo também, Pedro, assim, muita gente usando o híbrido. Né? Onde eu moro também, assim, nós tínhamos 2 portarias presenciais. Então, ficou uma e a gente fez o digital para moradores e prestadores de serviço. Funciona muito bem. Legal. É maravilhoso. Então, eu acho que essa mistura aí vai dar uma coisa bacana, acho que para todos os condomínios. E, assim, antes as pessoas tinham muito medo, né? Ai, meu Deus, a facial, não vai ter o tiozinho ali, né? Não vai ter o vigia. É muito seguro, porque o tag você empresta, mas isso aqui você não empresta, só entra se for você. Então é muito seguro, é muito tranquila a portaria virtual. Por exemplo, quero deixar minha chave para o Luiz que vai chegar lá. Dá para fazer? Então isso é bom, porque imagina a cabeça do porteiro para organizar essas demandas. Então, é outra coisa que acontecia muito, né? Às vezes o morador acha que se ele descer lá, deixar um pedaço de pizza ou um bolo, ele vai fazer amizade com o cara, justamente para quebrar regras. Sim. Você foi síndico, sabe do que eu estou falando. E assim, a gente procura trabalhar de porta fechada e assim, não pode. Tem processo, não pode. O cara envenena o porteiro e liga pro caboclo entrar. O porteiro do meu prédio lá aqui lá do Itaim, Pedro, que você foi algumas vezes, ele usava nosso Wi-Fi. Que era do segundo, terceiro? Primeiro andar. Aí ele usava o nosso Wi-Fi, cara. Você podia pedir qualquer coisa pra ele. Tranquilo. Ficava no Netflix. Wi-Fi liberado já era, Então, a moeda de troca. E tem um morador, lá num prédio mais antigo, tinha morador e moradora mais idoso, que, cara, eu sempre falava, nunca nós vamos aceitar aqui portaria virtual. Eu gosto de ter o Severino. É o guardião, né? E o prédio pagava direto. Guardião do castelo. Sim. Era aquele que o tiozinho fica. Sim, mas aí a gente tem que avaliar sempre... Era muito ruim. O cara mandava no condomínio. Qual que é o público? Sim, né? sim. Porque se você mora num condomínio que tem muito idoso... aí eles precisam dessa ajuda. Precisa do suporte. Do suporte. Alguém que ajude pegar compra, abrir carro. Exatamente. E isso faz diferença para eles. Mas normalmente eles não se incomodam. Eles preferem ter o presencial daí. Eles preferem. Porque vai funcionar. E pode ter a virtual junto, que vai ajudar. O híbrido aí, nesse caso, ia ser muito bom. O híbrido. Já é a primeira iniciativa. Sim, ali, né? Mas gente, isso não tem volta. Tecnologia não tem volta. E aí, para essa assessoria que vocês prestam para o híbrido, por exemplo, você encontrou um porteiro, vocês treinam ele também? Você diz... Tipo assim, eu tô recrutando porteiro para trabalhar no edifício do Invelho, controlador de acesso. Vocês dão um treinamento para ele também ou vocês só recrutam e encaminham para o condomínio? Normalmente a gente pega pessoas com perfil e geralmente ele já tem experiência nisso, mas a gente sempre dá um treinamento para ter assim os nossos valores, Legal. O nosso propósito e ver até se está adequado, né? Porque senão não vai funcionar. Sim. Eu fui na porta da empresa, fui um dia, me reuni lá na porta, tinha uma cacetada
lotada de gente da frente. Fazendo processo. Fazendo processo, né? Porque tem até um lugar que a pessoa deixa o currículo ali. Exatamente. Né? Porque eu acho que é um cuidado grande que nós temos, que assim, eu vim dessa área, né? Então, todo o cuidado que eu tenho para contratar pessoas para Volks, e para as Volks sei lá, a CAER, todas as empresas da nossa, todas as empresas da região, eu também tenho esse cuidado conosco, com os nossos colaboradores. Então, todos eles passam por testes, por avaliação, por entrevista e depois também com a entrevista técnica com o gestor. Se é da limpeza, o supervisor da limpeza, se é da portaria, alguém da portaria, se é eletrônico, é com o L. Então é bem separado. E de forma que ele passe por todas as etapas e tem assim uma seleção com muito cuidado para a gente não errar. E aí, se você treina, fica legal. Maravilha. Vou mudar de assunto aqui, vou passar para o recrutamento. Você tem mais alguma dúvida sobre facilities? Eu tenho várias, mas pode passar. Pode passar, senão vai acabar. Então, o Grupo Ouro ele recruta desde vagas para mão de obra, analistas, gerentes, todos os diretores. Sabores. Até o nível estratégico, né? Que acho que são os que mais dão retorno e mais difíceis de encontrar. Né? Você tem feito também um trabalho com a Fundação Dom Cabral, que está trabalhando com vocês, reestruturaram processos, pessoas, agora estão estratégia. Sim. Queria que você falasse um pouco para a gente como é que está sendo isso, essa parceria com a Dom Cabral. Bom, que não tem muito aqui na região, né? Empresas que se associam a instituições como a FTC. Sim. Ela é diferenciada, né? Acho que é a melhor da América do Sul. É a Fundação Dom Cabral, muito conceituada realmente, e realmente é. Né? O nosso mentor, ele veio da Natura, e ele que faz a parte estratégica, mas aí nós temos o PDD, que acontece normalmente no Novotel, que são matérias específicas. 2 dias, que é, por exemplo, marketing, né? Aí, daqui a 2 meses, projetos. E aí, eu já fiz todo o ano passado, e esse ano eu estou voltando com o nosso 2º escalão, justamente para nós formarmos os sucessores, e os meus filhos já fizeram também, Legal. Os diretores, e agora a gente está... Como que é o nome, Luzia? Programa de Formação de Dirigentes, né? Aperfeiçoamento? Formação de dirigentes. Formação de dirigentes. E assim, eles são diferenciados. Os caras são foda. Assim, realmente é um diferencial. E hoje nós já fizemos um projeto de processos dentro da nossa empresa, porque sem processo não adianta nada. Se você não implantar processo, né, na portaria, na limpeza, lá no meu atendimento, no departamento pessoal, nada vai virar. Cada um faz de um jeito e não adianta. Sim. Então, a gente fez o de processos, agora nós estamos fazendo a jornada do cliente. Nós estamos com o professor Manduca, então nós temos 2 vezes aula por mês com ele, e nos direcionando só nesse projeto, que depois já vira rotina e segue com a gente. E nele a gente consegue, desde antes do cliente ser nosso, antes mesmo que ele soubesse que ele precisa da gente, a gente identificando esses gaps, onde a gente pode melhorar, onde a gente pode encantar, surpreender o cliente, né? Legal. E até a venda e o pós-venda, que é o mais legal. Não adianta nada. Eu vendi, mas depois eu não entrego. Isso que eu ia perguntar. E aí fica ruim. Isso que eu ia perguntar em relação ao acompanhamento. Por exemplo, você encontrou uma vaga com um perfil apropriado para uma certa vaga. Aí você coloca a pessoa dentro da empresa. Uma vaga, não sei, diretoria e estratégia. Como é que é o acompanhamento do Grupo Ouro com esse profissional? Então, se é uma vaga efetiva, eu vou contratar, na verdade, eu vou te indicar 3 pessoas e você escolhe. E aí ela é sua colaboradora. E aí acaba aí? Acaba aí. Se ela é temporária, ela pode ficar até 9 meses dentro da hoje eu tenho muitos clientes, Parker Hanife é uma dessas, né? E tenho até Joinville, em vários lugares. Para ser considerado um temporário é até 9 meses, é isso? Até 9 meses. Porque, na verdade, ele entra numa condição esporádica. É um aumento de quadro. Por exemplo, vou ter como eu comentei com você, né? Eu tinha... reetiquetar todos os medicamentos dali. Então, eu precisava terminar isso rápido. Então, contrata-se, e aí, é muita gente, vai ficar 9 meses fazendo isso. Ok. Ou então,
pega para um projeto específico. Tem um projeto que vai durar 6 meses, tá? E ele tem algumas vantagens para clientes quando ele é lucro real. Certo. Então, dá para bater, e a gente orienta tudo isso, né? E aí, no terceirizado, no Facilities, ou onde eu tenho a terceirização, aí é diferente. No temporário, a gestão é dele. No Facilities, a gestão é minha. Uhum. Então, eu que tenho que olhar se o uniforme está correto, se ele está cumprindo horário, se a limpeza foi bem feita. Então, a gente pega o elevador e vai até o último andar e desce, olhando se a escada está limpa. Aí, o cronograma... A gente tem que entregar o serviço. Entendi. Porque, assim, eu até comento com o síndico, né? Eu vou ter os mesmos problemas que você tem. A única diferença é quem vai gerir esses problemas somos nós. Então, se ele faltou, se ele chegou mais tarde, se ele vai sair de férias, eu vou ter que te entregar o serviço. E a mão de obra eu vou ter que gerir. Entendi. Perfeito. É isso. Muito bom. Tem muito cara bom de processo seletivo lá? Que hoje em dia tem gente, às vezes a gente pega uns aqui que é profissional em passar no processo seletivo. Profissão é que nem o concurseiro. Lembra do concurseiro? Que fazia um monte de concurso, não passava nenhum? Tem o entrevisteiro também. Olha, a gente fala assim que pode acontecer, né? A gente usa várias ferramentas, então... mas aí eu digo para você, ele é um problema, né? A pessoa, quando ela consegue enganar muita gente, ela realmente tem um problema. Porque se ela é do jeito dela, a gente vai identificar quais as habilidades de verdade, né? Para onde ela se encaixa, onde ela vai ser a pessoa certa para trabalhar. E também acho que é difícil encontrar gente pronta, às vezes. Às vezes prefere se formar, né? Então, vocês já pensaram nisso? Ou vocês têm alguma atividade nesse sentido de... Isso é um bom ponto. Formação, porque essa mão de obra é complicada, né? Até o Pedro, complementando a sua dúvida... que eu acho interessante. Qual a sua abordagem, Luzia? Porque a gente tem dois dogmas em empresa de serviço. Consultoria gratuita, modelo. Eu já fiz várias com ela já. Seguinte. Solta a bandeira 2 aí que já passou da... A gente avalia aqui na Baré assim. Você contratar uma pessoa... que já tem experiência para vaga, você tem prós e contras e você formar também. No fringir dos ovos, o risco de você formar, financeiro e tempo, ele é maior, porque eu vou ficar mais próximo da pessoa, eu vou investir nela, eventualmente... Ela pode sair, depois entrar e sair, então, pode eu vou aprender pagar curso, ou às vezes só de você passar o conhecimento, né, e tal... E aí o que acontece? Ela pode sair, como, né? Não é um pacto de sangue, normal. Se essa pessoa que eu formei, vamos dizer, ficou 2 anos, ou estou num processo de formação, contra a pessoa que já é experiente, os mesmos 2 anos, o cara que eu formei e a pessoa que já era experiente. Provavelmente, o cara que já era experiente, você pagou mais caro, ele custa mais caro. Sim. Né? Só que você não teve o custo que você teve de tempo formando a pessoa. De treinamento. E às vezes até um investimentinho ali. Sim. Hoje, a gente tende a ir mais para o lado da formação. É um risco maior e um desenvolvimento que a empresa tem que ter maior. Eu gosto. Né? Só que se você conseguir desenvolver a pessoa ao ponto de reter ela, vamos dizer assim, o ganho é muito maior. Só que essa caminhada desses 2 anos... nesse exemplo, quando que você indica para uma empresa, até uma vaga efetiva, né? Uma vaga temporária, o desenvolvimento de pessoas ou buscar um cara para a vaga? O que você acha que tem diferença? Que momento você acha que essa análise é importante? O tempo. Às vezes você tem um cliente que você demanda uma experiência. Todos, né? Os caras devem vir aqui e falar, preciso de um cara para amanhã, Luzia. Para amanhã. E assim, eu quero alguém... Puta, o cara tem que fazer isso. Aí não dá para ser júnior. Não dá para você desenvolver. É o tempo mesmo. O tempo que você tem. Tem algum que pede
pessoas para desenvolver? Acho que não, né? Todos querem o cara para ontem. Não, querem que fale inglês, né? E o salário não é muito compatível e às vezes a gente pontua, tá? Normalmente eu pontuo e digo que eu não... Poliglota, um com MBA que até 1.500. Pagar 2.000. Acontece. Você tá rindo? Acontece. E aí, às vezes, eu falo, gente, olha, eu comento, olha, vamos trabalhar com pretensão salarial, porque assim, ó, senão eu vou fazer de conta que eu tô te atendendo, e eu não vou conseguir. Você vai falar que eu não estou mandando material, mas eu não estou mandando material porque ninguém vai querer esse salário. Até pergunto, você iria? Né? Não. Você toparia essa? Toparia essa, né? Esse então, desafio? Eu acho que é muito mostrar isso para o cliente, sabe? Sim. E eu acho que, Bruno, é muito aquela coisa assim, você tem tempo para desenvolver ele? É perfeito, porque daí ele vai ter muito... o propósito da empresa, ele vai estar muito alinhado. Só que, às vezes, a gente pega um cliente novo, acredito que vocês aqui também, e assim, não dá para você botar um júnior, uma pessoa júnior para cuidar desse cliente, dessa carteira. Então, eu preciso da experiência, eu preciso de um cara que conheça algumas ferramentas específicas, que esse aqui ainda não deu tempo. Então, eu posso desenvolver esse e contratar uma. Pode ser que futuramente eu dispense esse e fique com esse. Mas eu acho que é muito o tempo mesmo. Para onde é? Então, a gente trabalha muito nessa coisa de ser consultor mesmo, de te indicar o que é legal. Você está querendo essa pessoa para quê? Porque eu preciso de uma entrega, eu preciso que ele já conheça. Se precisa que já conhece, tem que estar buscando no mercado mesmo. E normalmente o cara quer essa pessoa rápido. E pagar pouco. Então, aí não dá, né? Não, eu imagino que o seu desafio deve ser esse, né? O cara vem querendo que você salve o mundo dele. Mas aí a gente abre muito isso para o cliente, sabe? Dessa dificuldade que a gente tem do mercado também. Não adianta você falar, eu quero pagar 1.500 se o mercado está pagando 2.800. Então, eu não vou conseguir encontrar. Tá fora. Eu preciso abrir para você. Olha, Bruno, eu já abordei, 50 pessoas, e essas pessoas, a pretensão delas é em torno de 2.500, 2.800. A gente consegue negociar? Porque senão você não vai ter a pessoa. Tem que pensar num outro formato. Uma falsa expectativa. Não adianta. Então, a gente sempre comenta muito sobre isso. Eu tinha muito problema com empregada doméstica. É assim, eu quero pagar R$1.300, R$1.400, quero que ela trabalhe das 8 às 5 horas da tarde e quero que ela lave, passe e olhe a criança. Falei, não vai. Não vai. Sorriu o dia inteiro. Então, falei, gente, não vai. Então, assim, melhora o salário, porque se você quer reter, você tem que ser diferenciado. Lógico. Porque eles também escolhem a gente. Ô, Luzia, né? Você tem alguma metodologia que é própria, assim, do Grupo Ouro? Quando fala... Vou te dar 2 exemplos aqui que eu entendo que é uma dor muito grande nossa, né, de empresário. Acho que uma é, como você estava mencionando ali, né? Você ter tempo para você poder desenvolver essa pessoa. Sim. E aí eu vejo que uma dor muito grande, eu já passei por isso, assim, acho que talvez centenas. Mas vou na casa da dezena, vai. De você estar ali, você pega, forma, esse cara tem 1 ano. Aí vem alguém de fora, tóxico, estraga a cabeça desse cara. Acontece. 3 meses depois, esse cara tá fora da empresa, a ponto de você não reconhecer. Então, não sei se hoje lá dentro vocês têm alguma espécie de, sei lá, alguma assessoria, alguma metodologia que você utiliza para poder mitigar isso. Até mesmo para um board, né? Não, se tiver, já tô com o contrato, a gente já sai daqui com o contrato assinado. E o segundo, eu acho que como eu fiz aquela primeira pergunta, né? Os campeões, né, de ser bom em entrevista, né? Porque o que eu mais me frustra, né? Talvez eles também, o que eu fico mais frustrado, assim, real, é você, por exemplo, ver que a pessoa não é o walk the talk, né? Tipo, vou dar um exemplo. Ela chega e ela fala, você pergunta pra ela assim, cara, você agora gosta de trabalhar em equipe? Puta, eu amo trabalhar em equipe. Aí aí a hora que ela tá contratada, ela fala, puta, essa empresa aqui não é home office? Não. Sabe, eu fico assim, cacete, mas você ficou feliz na hora que falou que o negócio era em equipe e o seu primeiro pilar é o home office? Então, nada contra, mas assim, eu queria entender como que você gere, como você pode dar uma dica aqui, pode rodar o taxímetro aí. Então, a gente tem muitos casos assim, né? Às vezes eu preciso de um colaborador que more, digamos que na Zona Sul. E aí
ele coloca no currículo que ele mora, arruma um endereço, e aí a gente vai checar depois, na hora que ele vem para contrato, eu moro na Zona Norte. E por que ele faz isso? Para conseguir o emprego. Só que daí não adianta, porque daí eu não tenho transporte para aquela região. Principal. Ferra para da confiança. A confiança. Um exemplo o mesmo tipo de situação, claramente, né? E na outra situação também, eu acho que é lidar com isso. Olha, a gente conversou, lembra? É presencial, é assim, assado. A gente manda uma proposta para ele de aceite. Todas as condições de benefícios. Eu procuro nisso trabalhar de forma diferenciada, na Ouro. Tá? Por lei não pode gravar, né? Sabe qual que seria o meu sonho? Gravar a entrevista o dia que o cara entra, tudo que ele promete. Aí no dia que ele tá indo embora, você fala assim, mano, assiste o vídeo do dia que eu te der a oportunidade de estar aqui junto com a gente. Não pode. Porque ele pode alegar que ele foi... Não, se você pedir autorização... ele foi coagido. Ele vai falar que ele foi coagido pro juiz. O meu sonho, cara, era filmar o cara na entrada. Você me perguntou duas coisas, né? Uma era essa e a outra... A segunda era essas pessoas que são boas, né? Na entrevista, que você falou que daí é o pilar da mentira. Sim. E o outro é quando você tá num trabalho de desenvolvimento ali, né? Lado a lado com aquela pessoa e vem alguém... fora com uma mindset zoado e, porra, estraga ali um time vencedor. Porque basta isso, né? A lei da fruteira, né? É um podre pra ferrar a fruteira. Então, o legal é você ter um trabalho de PDI, de desenvolvimento individual, né? Isso eu faço na minha empresa. Né? Porque eu quero saber qual é a sua expectativa, né? Porque uns têm sonhos. Eu quero ser líder, eu quero me formar, eu quero aprender outra coisa. Eu quero aprender outra coisa, eu quero ir para outra área. Às vezes a gente faz aproveitamento interno. E também tenho aquele que eu emito nota fiscal e tá bom para mim. É isso que eu quero. Estou feliz. Hoje eu atendi uma pessoa de manhã. É uma importante você saber que você tem esse cara, né? Exatamente. E assim, ele me disse o seguinte, falei, qual é o seu sonho? Ele disse assim para mim, pagar conta. Não, já estou todo realizado. Porque ele falou, olha, já criei meus filhos, já tô tranquilão. Eu já tenho um carro e tenho uma casa. Agora então tá tudo bem para mim. E eu já disse para minha esposa... Zero. O cara morreu. Então, mas eu preciso desse também. Porque eu preciso daquele cara, por exemplo, que é o meu supervisor, que ele vai em todos os condomínios, ele vai olhar se o uniforme está legal, se o cartão está apontado, se está limpo o ambiente. Ele faz o que tem que fazer. Ele faz o que tem que fazer. Isso é bom, porque se todos forem todos forem ambiciosos, o que a gente faz? Exatamente. Então eu preciso ter todos os sabores. E aí o que é importante? É detectar quais habilidades que são importantes para cada função e ela ficar dentro daquilo. Aí ela vai ficar feliz lá. E tá tudo bem, daí não é ruim para ele fazer essa rotina de visitar 7, 8 condomínios por dia e olhar se está tudo funcionando. Ou, lá o uniforme não está legal, ali está faltando, sei lá, um produto de limpeza, daí no dia seguinte ele tem que voltar lá, ter uma ação para resolver aquilo, né? Então a gente precisa de tudo. Eu preciso do líder, eu preciso da pessoa que quer crescer, quer se desenvolver, mas também preciso da operação. Perfeito. Pedro, vai lá, manda bala. Ô, Luzia, o que você acha que é uma outra pergunta que acho que faz total sentido para os nossos espectadores e ouvintes, né? Podcast aqui tá no Spotify também, hein? Eba! Isso. Qual que é o número 1? 1, 2 e 3 que você acha que é interessante uma empresa oferecer para o candidato? Eu fiz uma pesquisa aqui com a Terezinha, né? Que é a nossa DCH aqui, a gente chama. E a gente viu, aí o Pedro Luiz, nós vimos que o convênio médico ou alguma ajuda ligada à saúde era algo que as pessoas olham bastante. Em segundo plano, bem-estar, que aí envolveria o home office, também hoje, né? E em terceiro, o salário. Acho que não, o ticket, refeição? O bem-estar engloba todos isso, os benefícios assim, alheios, vamos dizer, né? Uhum. Home office, ticket e tal. Que acho que tem um pouco do lance do CLT e tal, a pessoa ficar focado nisso. Quando a gente vai para a empresa de tecnologia, aí é mais o lance de você ter liberdade, de você ter um plano
Ficar na sala fechada, no escuro. Você tem um plano mais individual e tal. Não tem mais muito do que a gente via em empresa grande. O tal do plano de carreira e tal fugiu um pouco. Bom, resumindo, essa foi a pesquisa que a gente fez aqui. Não com a nossa galera interna, mas que a gente viu no mercado. Sim. O que você acha que isso... Esqueceu do fretado, né? Não, mas aí já era zoeira, né? Porque na época que eu trabalhava com o Pedro, a gente zoava, né? Porque lá vem a minha do fretado. Você tá lá no meio do rock, trampando, tal. Aí a pessoa faz assim, ó. Tal, tchau, meu ônibus tá indo. Fretado, né? Cara, isso dá um nervoso, mas assim... De estilos diferentes, desculpa, não vou devagar. Mas, assim, a gente mas diferentes. Tem esse perfil. O que você acha que seria, isso tudo que a gente falou, né? Que seriam os melhores benefícios, ou não benefícios, mas eu digo assim, chamariz para uma pessoa disputada. Aí estamos falando de uma pessoa disputada. Boa. Reconhecimento. Reconhecimento. Vem antes do salário, vem antes de tudo. Você acha que na prática aplica isso mesmo? Aplica. As pessoas querem ser reconhecidas. Então a gente Você acha que para a geração Z o reconhecimento funciona? Querem. Reconheça em público e chama atenção sozinho. E as pessoas necessitam do reconhecimento. Você quer dar aquela chamada, chama sozinho no canto. Só você e ele. Jamais chame atenção em público. Jamais. Isso não é legal. A pessoa se sente ofendida, exposta. É horrível. E assim, o reconhecimento, ele vem antes de... Pelo menos nas minhas experiências, ele vem antes de tudo. Né? Eu vejo a importância que tem o convênio médico, principalmente depois da pandemia. Muita gente pontua muito Deve isso. ter sido isso. Exatamente. Não foi uma pesquisa interna, tá? Foi uma pesquisa coletada. Assim, foi randômico, né? E é bem legal. Lá eu fiz também um convênio com farmácia, porque eles não têm um salário muito alto. O meu pessoal de facility. É normal a produção, né? Mas aí o que acontece? Se o filho dele fique doente no final do mês, mesmo que ele não tenha dinheiro, ele consegue ir lá na farmácia comprar um remédio. Com desconto e tal. Sim. Isso para eles é importante. Então depende muito na verdade, da necessidade de cada área. Empresa, exatamente. Porque tem empresas que têm, digamos que um nível. Talvez o pessoal daqui ninguém use ônibus. O pessoal vende carro, vende Uber, né? Tem casos assim. E aí eu tenho um público que ele vai usar bondão, ele vai de bicicleta, ele vai de moto, né? Então, acho que depende da função. Mas o reconhecimento é em tudo, né? Ai, quem que não quer, gente? Um mimo, falar que, nossa, a Luzia é maravilhosa nisso. Essa função ela faz. E a gente procura muito trabalhar lá com essas habilidades. Bruno, você faz marketing melhor que eu. Então, não vou ficar perdendo tempo nem canalizando energia para isso. Vou deixar que o Bruno resolva. Né? Mas você gosta e precisa, e é bom receber um elogio em público, é muito legal. Nossa, Brunão, você é foda nisso, nossa, ficou maravilhoso. Vai dar um pito e chama no canto ali. Não, quietinho lá dentro. Se você vê um líder dando um pito em alguém, você vê, você chama o líder e conversa com ele. Fala com ele? Lembra? Falo sempre, lembra do que a gente já conversou? Chamar atenção sozinho, elogiar, conta para todo mundo. Eu concordo nisso em partes. Eu acho que em equipes de alta performance, você pode criticar o trabalho da pessoa numa boa, sem dar um pito na frente da equipe. Porque se toda hora eu vou criticar um trabalho de alguém na equipe, se toda hora eu tiver que levar você numa sala... Ninguém sabe a merda que tá rolando. Ninguém sabe. É assim... Eu tenho que criar esse senso... É uma profissão que você vai chegar pro porteiro e tuchar nele na frente. Eu tô falando equipes de alta performance, que a gente trabalha com squad. Mas sabe, Pedro... Eu já vi muito falar isso, eu não concordo 100%, então, claro, depende da vaga. As pessoas têm um perfil profissional, né? De personalidade. Então, quando a gente fala numa pessoa que é sentimento, ela pode ter o cargo que for. Se você chamar a atenção dela, cara, ela pode chorar. Sim. Ou ela fica sem falar com você, ela fica mal. Leva pro coração, né? Ela fica mal. Sim. Por exemplo, eu estou acostumada a lidar com homens, então, para mim, você pode vir que não vai fazer diferença. Eu não vou mudar a minha expressão. Sim. Mas tem homens, e eu trabalho com homens, que ele vai ficar magoado.
da forma. E não precisa nem ser muito. Então, na verdade, assim, você pode falar tudo para as pessoas com o jeito certo. Total. E independente da função, da performance dele, a gente tem que tomar esse cuidado. E quando eu sei que se eu falar... Já conversaram com uma mulher e ela saiu chorando? Eu já. Já, né? Sim. Então, e por quê? Porque às vezes ela com esse perfil psicológico... Homem também. Sim. Mais que mulher, às vezes. Né? Sim, normalmente. Porque ela é sentimental, ela é sentimento, é uma forte característica dela. Não quer dizer que ela não é boa, não quer dizer que ela não entregue, não é nada disso, mas é uma característica. Sim, acho que aí vai do líder ser situacional, né? Se ele conhece a equipe... Tratar cada um do jeito, o mais jovem, um pouco mais devagar. Tratar os desiguais de forma diferente mesmo. Isso. Ô Pedro, rapidão, mais uma dúvida aqui, que eu acho interessante, que é uma das coisas que a gente mais discute aqui dentro e também recebe de dúvidas, né? Sobre PJismo versus CLT. O que você acha disso, Luzia? Você acha que o modelo PJ vai evoluir ou deveria ficar o CLT, ou o CLT deveria evoluir? Cara, eu gosto muito do PJ. Eu acho que todo mundo que sabe da sua entrega não tem medo nenhum do PJ. Porque o PJ, a gente quer resultado. Né? A gente acabou atuando bastante na área comercial, porque eu não tenho caixa 2, né? E a gente é lucro real. Caraca. Então, paga imposto mesmo. Eu pago. Então, eu pedi para elas abrirem PJ, as meninas, e elas emitem uma nota da comissão, da premiação. Porque onde que eu vou botar isso? Né? Então, eu acho que é bem bacana, as pessoas acabem, mas elas têm que se organizar, porque elas têm que pagar ali, fazer o seu recolhimento. Ninguém se organiza direito. Não se organiza. Essa é a minha grande preocupação com o PJ. Porque se ela se organiza, ela ganha mais, que o salário é bacana. Mas ela tem uns 20% a mais. Então, ela já teria 27,5 retido na fonte. Exatamente. Agora, se ela pega, peguei um tanto aqui por mês, reservei já, de cara. E aí o resto... É tipo assim, 20% não é meu, né? Não é meu. Primeiro não é meu. Continuo no negativo. Só que ele gasta tudo. Ele gasta tudo. Então, assim, eu acho bacana, eu acho que vai crescer como em outros países, né? Eu acho bem interessante trabalhar, porque é por resultado. Né? Eu acho que vai crescer muito. Eu gosto. Nós também estamos neste modelo. Eu vejo hoje, já falei para os caras aqui, né? O problema, às vezes, do lance do CLT, tem que tomar cuidado, a gente se policia muito aqui. Porque, por exemplo, a minha mulher é CLT. E eu adoro isso, porque ela é renda fixa e eu sou renda variável. Né? Então, assim... É importante, né? E é o jeito que ela gosta de trabalhar e ela manda muito bem e trabalha muito para o resultado também. Agora, o lance é, às vezes, um modelo de você sempre querer receber antes de entregar. Acho que esse modelo é um modelo que, independente se você é CLT ou PJ, esse mindset, né, a maneira de você pensar, normalmente na pessoa que é CLT... Né? A gente hoje tem feito um filtro bem melhor, mas no começo, quando a gente não tinha Terezinha, o que acontecia? A pessoa sentava aqui e, cara, de 5, 3. Tá, quais são os benefícios? Cara, o principal benefício é que você vai realmente aprender uma profissão e que nós vimos que você pode ganhar mais do que a média rápido, só que você vai ter que trabalhar mais do que a média também. Sim. Né? E a pessoa não, né? Ela quer mais saber da questão do dinheiro dela, ou do benefício, ou ela nem sabe que ela ganha menos, mas o fato de não ser CLT já fica incomodado. Isso dá uma, digamos, você fala do PJ, né? Porque o CLT ele dá uma segurança, né? Para a pessoa. É uma segurança porque, na real, rapidão, Rei, ela é mais difícil de você mandar embora porque é mais oneroso e custoso. Então, acho que depende, para quem tem fluxo de caixa, isso por exemplo, na minha cabeça, pra gente nunca foi impeditivo. Não, nunca foi, mas, por exemplo, se a gente for, o que eu falo para os caras aqui, né? Se um dia a gente tiver um modelo, por mais que use tecnologia, com 500 pessoas, hoje,
a lei do PJ, 500 Sim. funcionários. A lei do PJ hoje, ela fica muito arriscada. Você não vê hoje empresas grandes, até de tecnologia, com PJ. Até 50 funcionários, eu já vi. Funciona. Eu acho que funciona também, dá para você administrar. Passou disso, começa a ficar difícil, porque você perde um pouco de atratividade. Um exemplo, né? Não, manda bala. Tá um zumbidinho aqui, mas já acabou. Já melhorou. Então, para a gente poder, por exemplo, dar benefícios hoje, férias, a gente criou aqui com a Terezinha, com o advogado, né? Pausa remunerada. Aí eu quero dar um benefício pro cara. Se eu der um convênio, já cai no sindicato, a gente foi para um cartão de benefício. Então, assim, parece que o ambiente não é favorável para você ser PJ. Você crescer, você tem que se elitizar, porque você começa a perder um pouco desse controle. E se elitizar significa ter uma pessoa só para fazer a folha de pagamento, ou você paga mais para o contador fazer os cálculos, e começa a ficar um custo que, em alguns casos, se você tem uma margem apertada ou está em crescimento, inviabiliza. No seu caso, seus clientes tudo CLT lá, né? Ou alguns pedem para você Os avaliar. Colaboradores, você diz? Os clientes, quando pedem para contratar. Não. Tudo CLT. Eu tenho alguns casos de PJ. Tem alguns casos? Depende das funções, tá? Por exemplo, para a área comercial, é normal eu ter PJ. Área comercial, alto, né? O cara também emite nota de comissão ali, ganha menos e vai na comissão. Agora, assim, normalmente o pessoal administrativo, tudo CLT. Exatamente. Tá. Além de recrutar, vocês terceirizam o departamento inteiro de RH dentro de empresa? Às vezes, sim. Legal, isso é interessante. Outsourcing, né? E uma coisa, Pedro, que a gente fala muito lá é demite rápido e contrata lentamente. Putz, isso E é genial. exatamente o contrário que a gente faz. E aí, quando você vê essa laranja podre, já contaminou 2, 3 do lado. Uhum. E você deixa ali, mas você fala assim, vou deixar mais um mesinho, né? Mais 15 dias, vai que ela melhore, né? Ou que ele melhore. E não Porque melhora. no final do dia a gente tem coração bom, né? Porque a gente tem mais problemas. Não, mas né, a gente tem CNPJ. E a hora que você tem CNPJ, cara, você tem que pensar o que é melhor para minha empresa. E pensar seriamente. A gente não faz o que a gente quer quando você tem CNPJ. Você tem que fazer o que é melhor para sua empresa. E o que é melhor para a empresa, às vezes não é bom de fazer, mas você tem que fazer. Porque ela fica ali, ela contamina 2, 3, e aí você não perdeu só ela. Você perdeu, tem mais 2, 3 ali que você vai ter que recuperar. Uhum. Então, a fala nossa sempre demite rápido e lento para contratar. Por que lento? Porque define exatamente o que você quer. Como que você quer? Você quer PJ mesmo? Você vai oferecer algum benefício? Se você colocar no contrato, está tudo bem. Que mais que você vai pôr ali? Tem 13º? Você vai botar ali que você vai pagar? Então, assim, tenha claro o que você vai fazer. Porque também, se você não coloca e o mercado paga, você não tem o profissional bom. Você vai ter um meia-boca. E se você quer excelência, você tem que pensar que é bom custa caro, gente. Não adianta a gente falar assim, eu quero um mais ou menos. Mais ou menos você vai ter. Salário mais ou menos. Não adianta. Agora, eu quero um cara... Pode falar palavrão? Pode, já falamos já. Pica. Eu quero um pica, eu quero um top. Não faz isso não. Vai não. Não pode não me sacaneia. Você quer uma pessoa top. Você vai Luzia, ter que... Já aconteceu por exemplo, você está recrutando para uma vaga lá que tem um turnover muito alto, as pessoas não duram naquela vaga, né? E aí, Gestão. Exatamente. Aí você já entrou no processo de falar, posso falar com o líder? Acho que o líder que está talvez amassando, espanando, que a gente fala aqui. Se acontecer aqui, né? Em qualquer lugar, tá? Assim, você contrata uma pessoa, ela fica uns dias e vai embora. Você contrata de novo, ela vai embora. Tem algumas situações, tá? Ela está sofrendo assédio, que eu já tive casos, ou o gestor dela está gritando, está sendo grosso, e você pode ter um problema trabalhista, de verdade. Uhum. Então, assim, sempre é a gestão, gente. Não está legal. Isso eu estou te falando de experiência, é fato. Eu vou lá, por exemplo, tem um departamento, turnover,
vai olhar a liderança. A liderança não está boa. Porque quando o líder, ele traz o time, ele conhece a história. Puta, hoje a Luzia não está legal. Tá, não está legal porque eu sei que a mãe dela não está legal de saúde, então hoje ela está dispersa, eu sei disso. E às vezes até falam, olha, quer sair mais cedo, vai lá ver sua mãe? Uhum. E eu acho que você tem que ter o líder tem que ter muita equipe com ele. Aí ela flui. Sim. Agora, troca. Pode ir atrás do líder que não tá legal. É o seu líder. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Mentor, programa do SBT, que o Bruno e a Luzia fazem parte como conselheiros. Luzia, como você está achando sua participação, o Grupo Ouro, conseguindo agregar valor aí para os mentorados, né? Tá conseguindo aconselhá-los de alguma maneira no quesito gestão de pessoas. Conta um pouco para a gente como você está se sentindo lá, você está gostando, não está gostando? Se você pode contar algum case para a gente dos últimos mentorados lá no SBT com o Danilo Magri. O Mentor, o que você está achando, Luzia? O Mentor, rapaz, uma experiência super legal, né? Eu falo que é assim, transformadora, porque já participei de muita coisa, né? Eu vou fazer 61 anos segunda-feira, então, né? Muito tempo, muita experiência, mas assim, nada igual ao Mentor, porque é uma oportunidade da gente aprender, né? Quando a gente pega um case novo, nós gostamos de estudar, né? A gente estava falando hoje, então a gente liga para aquele empresário, entende quais são as dores dele, e eu vou anotando enquanto eu estou conversando. Se eu posso, eu vou até lá. Senão, eu pego tudo. Adoro fazer entrevista, né? Uhum. E depois eu vou ver, assim, de verdade, o que eu enxergo ali de dificuldade. Porque ele já é um cara de sucesso, né? Sim, ele quer expandir, né? Ele quer expandir. Só que, às vezes, ele faz e nem percebe que ele está fazendo coisas que... Às vezes até a gente já fez, né? E já aprendeu. Aprendeu, errou, não tem problema. Errou, corrige. E vida que segue, né? Então, eu acho que está sendo assim, uma oportunidade, né? Nós tivemos as artistas lá da Santa Cruz. Uma coisa para mim... trabalho social, né? É muito novo, assim, nunca tinha feito, né? E foi super legal, porque daí eu fui discutir com uma amiga que também é psicóloga, e ela até... se ofereceu para fazer o trabalho lá. Que bacana. Então, nós já conseguimos colocar uma pessoa lá para fazer esse trabalho de 15 dias com as artistas. Eu tenho certeza que... Eu até falei, Danilo, a gente tem que voltar lá daqui uns 6 meses para ver como é que elas ficaram, né? Sim. Então, está sendo um aprendizado também para a gente, né? Uma outra forma de trabalho. E a gente tem uma entrega grande, né? Porque a gente... Eu acho, para o programa de TV, eu acho que a gente entrega... bastante, sim. Assim. A gente tem uma questão de tempo por Silvio chamar para ir para... Como que chama lá as meninas da comunidade? Da qual? O último trabalho social que o Mentor... Arteiras da Santa Cruz. Arteiras da Santa Cruz. Eu estive lá. Ah, você foi lá? Sim, eu fui. Eu fui porque, como a Cidinha, que é minha amiga, a Cidinha é uma profissional de RH da Petrobras, aposentada, é síndica. E aí falei, Cidinha, amiga, ajuda eu aqui. Falei, eu tô com um case assim, assado, contei para ela, mandei o vídeo para ela. Falei, me dá uma luz, eu nunca fiz um trabalho, né? Então, assim, eu fui estudar aquilo, sabe? E ela falou, Luzia, eu quero fazer esse trabalho. E aí, no dia que o Danilo foi lá... Sim. Daí o dia que o Danilo foi lá para entregar os nossos relatórios, porque além de a gente estuda, dá as dicas, na verdade a gente levanta a dificuldade, os pontos de melhoria, depois a gente dá um plano de ação, plano de ação. Melhorias. Exatamente. E aí a gente escreve um relatório, cada um na sua área. O Bruno no dele, eu, a Cris no dela, enfim. Legal. Rodrigo Peixoto. Sim. E aí... eu falei para ele, posso ir lá com ela? Porque eu quero que a Cidinha conheça as arteiras. E foi muito legal, porque daí a gente foi até onde a comunidade... Foi muito legal, cara. Daí eu apresentei, a Cidinha já falou com elas, vai ser um... A Baré vai ajudar também as arteiras... website e identidade visual. Eu vi, você já até colocou um... Aí sim. A gente colocou no nosso... Um site, uma identidade visual, perfeito. Identidade visual primeiro, né? Depois um website.
Eu achei bem difícil esse caso, na real. Então, foi diferente pra gente. Sim. Aproveitando o gancho do mentor aqui, eu acho que todo mentor, professor, ele aprende muito quando ele tá lecionando, né? Sim. Eu queria que vocês dois até contassem pra gente aqui, né, cara? Qual que é o maior aprendizado que vocês estão tirando desse... Boa pergunta. Desse reality? Deixa eu falar primeiro que... Vai, Bruno. O meu acho que é menos importante. Câmera nele. Eu acho que o maior aprendizado, assim, em termos de comunicação, é você saber ser objetivo. Sintético, saber estabelecer prioridade nos seus comentários, que você tem um tempo, né, para poder falar, e você precisa ser relevante na hora de falar. Sim. Com 5, 6 pessoas especialistas olhando para você. E com uma linguagem não rebuscada, né? Não pode ser. Sim. Tem que ser simples. Adaptada ao público, no caso ali, uma linguagem tem que ser mais simples, né, Simples, e tal. direta. Para nós, até para a Luzia também, né, recursos humanos que usa bastante termo em inglês, o turnover, técnicos, o CRM, a gente precisa saber, né, se comunicar de uma maneira adequada ao público, assim como se você for falar numa mídia especializada de recursos humanos, turnover é normal. Então, esse é o principal aprendizado na comunicação, para mim, que falo pra cacete, acho, às vezes. Imagina. Na questão de negócio, cara, o meu primeiro aprendizado foi eu conseguir ali ter menos experiência que os outros membros do conselho, né, e conseguir fazer comentários à altura do deles ali, né, ser uma coisa relevante. Óbvio que a gente tem nossa experiência e tal, mas assim, nós aqui a gente sempre fala, a gente respeita muito o cabelo branco, porque né, a gente teve essa formação em casa, nós três, é por isso que a gente é sócio. Isso é um valor da empresa, respeitar muito as pessoas que chegaram primeiro, porque também nós gostamos de ser respeitados com os mais novos, né? Sim. A gente convive com muita gente mais nova que a gente, tecnologia, marketing e tal. Então, para mim, acho que esses são os dois principais pontos, assim. Top. Eu acho que é ser bem cirúrgico mesmo, né? As pontuações, porque a gente grava 1 hora, mas vai ao ar 15 minutos. Então, tem que ser muito... Assim, você tem que pontuar de uma forma muito rápida, então tem que ser muito cirúrgico. E eu acho que, assim, para mim, né, essa experiência com os outros empresários é muito rico, porque eu vejo uma outra forma, para mim é fantástico. Eu acho que eu fico atualizada, né, eu adoro isso, então eu estou sempre buscando essa inovação, e eles são, né, principalmente o Bruno. Nossa mente brilhante. Eu gosto demais, então tá me fazendo assim um bem danado, sabe? É corrido. Fora o networking, né, que ganha, né? Fora o network, e assim, é muito engraçado, né? O Instagram tá indo lá para cima, porque tem muita gente seguindo, não sei se você percebeu. Tá bombando. Mas tá bombando mesmo. Então, assim, tá bem bacana. O Pedro que administra, tá, ô, Luzia? Você pode bater nele. Se tiver alguma coisa errada, pode me xingar. Coisa errada, tá? Então, eu acho que é isso, sabe? É ganhar essa experiência, esse network. Está sendo bem importante para mim. É uma coisa nova, sabe? E eu gosto de coisas novas. Maravilha. Para quem não conhece o Mentor, a gente fez também um podcast com o Danilo Magri, que é o Mentor, o próprio. Mentor, tem um podcast dele. E a Cris vai vir, o Rodrigo vai vir aí. Todos os conselheiros vão vir também aqui falar conosco. Para quem, se você se interessa também por conteúdo sobre gestão de pessoas, a gente fez com o Fernando Neves também. Ele tem uma empresa de headhunter, de recrutamento executivo e de estruturação de conselhos também. Acho que foi o podcast número 9. Show de bola. Pessoal, vocês têm alguma consideração final? Muito obrigado, Luzia. Vamos deixar a convidada por último, né? Melhor. E eu e o Luiz, a gente participa de poucos podcasts juntos. Sim. Então, muito legal ter ele aqui. Acho que a gente deveria fazer mais podcasts com o Luiz. Eu achei muito bom esse podcast. Acho que a gente acabou de sair de eu e a Luzia, mais light. O nosso aqui a gente foi de negócio, a gente falou bastante coisa, né, de realmente mais... Eu acho polêmicas, né? Tem algumas coisas polêmicas. Eu achei muito bom. Acho que você conduziu muito bem, evoluiu bastante aí, Pedro. E
E, cara, minhas considerações finais é que a gente faça uma parceria cada vez maior com as pessoas do Mentor, principalmente com o Grupo Ouro. Eu acho que a gente tem muita possibilidade de somar no negócio dela e principalmente ela somar no nosso negócio. É um ponto muito importante o recrutamento de pessoas, né? Tanto é que a gente hoje, acho que com o tempo que a gente tem de vida e com a quantidade de pessoas, quase nenhuma empresa deve ter o investimento que a gente faz em recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, e temos muito para aprender. Né? Então, eu acho que o Mentor já se pagou por a gente ter conhecido pessoas tão melhores que nós, né? Ali no conselho. E já aproveitei bastante consultoria grátis hoje, estou feliz. Boa, Bruno. Manda bala. Bom, agradecer, Luzia, pelas sábias palavras, pela consultoria grátis, obviamente. Não, brincadeiras à parte, mas realmente, Luzia, acho que é muito engraçado, porque eu até então, acho que pessoalmente não tinha tido essa troca com você, e foi legal a hora que eu cheguei aqui um pouco atrasado, porque era comercial, difícil você chegar no horário. Aos 15 minutos do brasileiro. É fogo, né? E pra mim foi legal, porque assim, eu cheguei, vocês já estavam ali super brincando, e eu falei assim, puta, olha que legal essa conexão oriunda de um reality, né? Tipo assim, parece que você já conhece há 10 anos. Então, assim... Criaram uma sinergia bacana. Criaram uma sinergia legal. Então, assim, eu vejo que essa troca ela é muito rica pra empresa, né? Pra nós aqui, acredito que um pouquinho a gente deve também ensinar alguma coisinha, né? Nessa jornada, a gente sempre aprende, né? Alguma coisa. Mas agradecer mesmo sua presença aqui e espero que a gente possa evoluir, bater muito papo juntos ainda. Obrigado. Legal. Luzia, muito obrigado. Não vou repetir aqui o que eles já falaram. Estamos muito, muito orgulhosos de ter você também na cadeira de conselheiro lá no Mentor e também como parceira, né? Acho que a gente está aprendendo muito, está trocando bastante junto. E suas considerações finais, Luzia. Muito obrigado, é um prazer ter você aqui. Gente, muito obrigada. Olha, realmente, concluindo um pouquinho sobre o Mentor, né? Eu acho que essa oportunidade de conhecer ali grandes empresários, como a gente está tendo, né, Bruno? Conhecer o Bruno, a Cris, Rodrigo, Danilo, Fabrício. Gente, Fabrício é gênio, sabe, Fabrício? É muito, assim, pra gente é um aprendizado cada case, né? Muito legal. E queria agradecer a vocês três, Bruno, Luiz, Pedro, pela oportunidade de estar aqui e sempre que eu puder ajudar, que vocês acharem que é bacana, eu estou disponível para vir aqui, a gente trocar essas figurinhas, e a gente sempre aprende muito, né? Com um comentário, eu falo que mesmo que você não concorde, você tem que considerar. Perfeito, né? É verdade. É isso. Maravilha. Obrigada. Ô Pedro, fala pro Fabrício que a gente quer ele aqui também. Fabrício, tem que ser aqueles de 3 horas, né? Tipo do Joe Rogan, né? Tem que ser porque ele tem muita história pra contar. Ele tem. Tem que ser um oferecimento bro até, né? Pra ir tomando. Exatamente. Pessoal, muito obrigado. Até mais. Valeu. Tchau. Show.